Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, hoje eu trago pra vocês a receita dessa deliciosa pizza enrolada, hein? Vocês vão amar pro café da tarde. Vou mostrar pra vocês que não tem segredo pra fazer uma boa pizza enrolada, hein? É só vocês seguirem o passo a passo certinho da receita que eu garanto que vocês vão arrasar com o resultado dessa pizza, hein? Então, antes de começar, já deixa aquele like para poder ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e acione também o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal, hein? E não esquece também, se você fizer essa delícia aí na sua casa, me marque na arroba que eu vou deixar aqui embaixo, que eu vou adorar ver o resultado da sua receita, hein? Então, chega de conversa e bora lá cozinhar! Ó, pessoal, peguei aqui uma tigelinha, tá? Aí aqui na tigelinha eu vou iniciar com o açúcar e com o fermento, tá? Aqui hoje eu estou utilizando o fermento daquele seco, mas quem quiser pode utilizar o fresco, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou misturar os dois só um pouquinho. E se vocês forem fazer com o fresco, essa hora que vocês têm que misturar super bem, porque ele vai virar uma massinha, tá? Aqui com o seco ele não tem essa necessidade, a gente mexe só para os dois se misturarem bem. Ó, pessoal, aqui já dissolvi bem o nosso fermento, tá? Com o açúcar e o leite. Aí aqui agora eu vou colocar o óleo. E aqui eu também já vou entrar com o sal, tá bom? Aí aqui eu vou mexer um pouquinho. Pessoal, essa massa ela é super macia, viu? E não tem massa mais fácil do que essa daqui que eu tô ensinando pra vocês, tá bom? Além dela ficar super saborosa, ela é super facinho de fazer. Quem quiser também ganhar uma graninha extra, essa receita aqui é maravilhosa, hein? Ó, aqui que eu já misturei super bem, deixa eu tirar aqui esses copinhos aqui do lado. Ó, pessoal, aqui que eu já misturei super bem, agora eu vou colocando a farinha de trigo, tá? Eu coloco um pouquinho da farinha de trigo e mexo um pouquinho. Aqui a gente vai dar o ponto nessa massa com a farinha de trigo, só que a gente vai ter que adicionar ela aos poucos, tá? A gente não pode adicionar tudo de uma vez, para depois não ficar uma massa pesada. Porque se caso precisar de mais farinha de trigo, a gente pode acrescentar aqui um pouquinho mais, tá? Ó, coloquei um pouquinho, mais um pouquinho agora. Ó, e vou mexendo de novo. Ó, vou acrescentar mais um pouco. E aqui, pessoal, a hora que ela começar a pesar assim um pouquinho mais, a gente pode estar entrando com a mão, tá? Pra poder mexer ela super bem, porque essa massa a gente vai dar uma leve sovadinha nela, tá bom? A gente não vai sovar ela muito, porém ela tem que ser sovada pra poder ativar e ficar um pouco mais macia. Pra ela ficar bem levinha, como se fosse uma massa tipo de pão. Ó. Aqui já vou começar a mexer com a mão, tá? Lembrando que minha mão tá higienizada. Se vocês forem fazer pra vender, pessoal, utilizem luva, tá? Que é sempre bom. Ó, e aqui agora eu vou mexendo com a mão pra poder terminar de misturar essa farinha nessa massa, tá? Ó, vou apertando e vou misturando a farinha. Ó, pessoal, já higienizei bem aqui a minha mesa, tá? Quem tiver aí tábua, o que quiser, pode estar fazendo, tá? Higienizei bem, coloquei um pouquinho da farinha de trigo e eu vou colocar agora essa massa.
A gente vai terminar de misturar a farinha de trigo e vai sovando tudo ao mesmo tempo, tá? Ó, eu vou apertando e vou misturando essa farinha de trigo, tá vendo? Ó, pessoal, aqui já sovei bem essa massa, tá? Tá vendo? Ó, ela não gruda mais nas mãos. Ela vai ficar super macia, tá? Aqui, pessoal, essa massa eu vou colocar aqui dentro de uma tigela, porque a gente vai levar essa massa pra descansar. Ela vai descansar um pouquinho e vai aumentar o tamanho dela, tá? Aí aqui a gente pode cobrir com plástico filme ou também com um pano de prato, tá bom? Aqui a minha eu vou levar pra descansar. Aí eu volto e falo pra vocês o tempo que demorou mais ou menos pra ela poder crescer um pouquinho, tá bom? Vai ser cerca de 25 minutinhos no máximo. Olha só, pessoal, pra vocês verem como que cresceu. E ela tá super macia. Aqui agora, pessoal, eu já higienizei a minha bancada. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho só de trigo, só pra não grudar essa nossa massa aqui na mesa, tá? Ó, já tinha higienizado tudo certinho a minha mesa. E aqui agora eu vou colocar essa massa. Só que assim, pessoal, eu vou dividir ela em duas partes, tá? Porque eu vou fazer duas pizzas enroladas. Ó, vou dividir ela aqui no meio. Vou reservar uma parte aqui, aí eu vou cobrir ela de novo, tá? Pessoal, aí essa parte aqui da massa vai ser aquele mesmo esquema igual da pizza, tá? Vai ser na base do improviso. Hoje eu vou improvisar com um copo, que é só nessa hora que eu lembro que eu preciso comprar um rolo pra poder fazer massa, tá? Aqui eu tô com a minha massa e eu vou levemente, ó, apertando ela, tá? Quem tiver garrafa também, pessoal, pode fazer. Aqui hoje eu vou fazer com um copo mesmo. E quem também tiver o rolo, pode fazer com o rolo, que é bem melhor. Olha como ela é linda. Ó, pessoal, aqui já abri a minha primeira massa. Tá vendo? Ela não pode ficar muito fina, nem muito grossa, tá? Porque lembrando que depois que a gente enrolar e colocar pra assar, essa massa vai crescer um pouquinho, tá bom? Então, ela vai ficar um pouquinho mais grossa. E a gente também não pode deixar muito fina, pra hora que a gente for enrolar com o recheio, ela não rasgar, tá? E também na hora de assar, pra ela não rachar por cima e o recheio acabar vazando, tá bom? Ó, aqui já abri super bem a minha massa. Aqui, pessoal, pra iniciar a base, eu vou iniciar com um pouquinho de molho. Esse molho aqui já é aquele pronto, tá? Que eu comprei, não temperei nem nada. Vou colocar só um pouquinho dele pra poder umedecer. Aqui, pessoal, eu tô utilizando o molho tradicional, tá? Mas também tem uns que vendem que são saborizados, tipo pizza, napolitano. Esses também ficam maravilhosos, tá? Ó, aqui coloquei uma camadinha bem fininha, porque a gente não pode colocar muito pra depois não vazar por toda a nossa pizza enrolada, tá? E, pessoal, o recheio é totalmente a gosto de vocês, tá? Essa primeira aqui, eu vou estar fazendo ela com o recheio tradicional, de presunto, queijo, tomate e vou utilizar também azeitona e orégano, tá? Então, aqui, nessa base, eu vou acrescentar o queijo, vou fazendo como se fosse uma caminha. Aqui eu tô utilizando queijo mussarela e ele tá todo raladinho, tá? Quem quiser pode utilizar também a fatia, não tem problema. Ó, fazer uma camada bem generosa do queijo.
Aí aqui, pessoal, que eu já coloquei o queijo, eu vou acrescentar o presunto, tá? Aqui o presunto já tá todo ralado também. E aqui, pessoal, lembrando vocês que todos os ingredientes e a quantidade que eu tô utilizando aqui, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, tá? É só vocês olharem aqui embaixo, que vai estar tudo lá mostrando certinho pra vocês. Pessoal, tá vendo como tá ficando bem recheada? Ótimo pra vocês venderem também, tá, pessoal? Façam aí o recheio que vocês gostam. Testem essa massa aí, que vocês vão ver como ela fica maravilhosa e vocês não gastam muito, tá? Então, dá pra vocês venderem bem e ganhar uma graninha extra aí, tá? Ou até também fazer da renda principal pra quem tá procurando algo pra poder vender, tá? Ó, pessoal, aqui agora eu vou colocar também um pouquinho de tomate. Eu deixei aqui o meu todo picadinho, tá com semente e pele, tá? Não tem problema. E eu piquei nesse tamanho, pessoal, porque depois que levar ele pro forno, ele vai diminuir, tá? Ó, coloquei aqui um pouquinho. Vou colocar também um pouquinho de azeitona. E vou colocar também o orégano, que não pode faltar em nenhuma pizza, né? Vou colocando o meu aqui. Vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem. E lembrando, pessoal, quem não gostar de azeitona ou não quiser colocar o tomate, vocês podem tirar, tá? Não tem problema. Como eu disse pra vocês, o recheio vai ser totalmente a gosto de vocês. Pessoal, aqui agora que a gente já recheou super bem e tá muito bem recheada essa nossa pizza enrolada, a gente vai começar a enrolar ela, tá? Vou começar aqui dessa base e a gente vai enrolar ela cuidadosamente para que esse recheio não vaze, tá bom? Ó, vamos devagarzinho. Aqui não tem problema se ficar o excesso do trigo que a gente utilizou para untar a mesa, tá? Ó, coloquei uma parte, venho cuidadosamente e vou virando. Ó, cuidadosamente. Ó, pessoal, essa parte aqui que vai ficar, a gente vai deixar ela pra baixo, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, meu recheio já começou a vazar um pouquinho. Aqui eu vou endireitar a minha. E essa lateral aqui, pessoal, ó, vamos colocar esse recheio pra dentro de volta. Essa lateral aqui, a gente vai dobrar ela pra baixo, tá? Ó, a gente vai pegar e vai virar ela pra baixo. Vamos fazer essa dobrinha aqui nela, tá vendo? Assim ela vai ficar redondinha. E desse lado aqui, a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui no meio, que eu acho que vai ficar melhor. Tentar mexer ela aqui sem aprontar, né? Ó, pessoal, vou mostrar pra vocês de pertinho como que eu fiz a dobra da pontinha. Tá vendo, ó? Ela que tá abertinha, aqui vai vazar o nosso recheio conforme ela for crescendo, tá? Ó, eu vou apertar ela aqui um pouquinho e vou dobrar ela pra baixo, também apertando levemente. Ó, daí ela fica totalmente fechadinha, tá vendo, ó? Aí não tem perigo do nosso recheio vazar. Ó, pessoal, então eu já fechei super bem essa minha primeira. Tá vendo? Ela ficou bem autona, porque ela tá bem recheada, tá? Ó, pessoal, aqui eu tô com uma forma untada com óleo, tá? Uma forma bem velhinha, mas vai ser ela que a gente vai utilizar hoje.
Ó, eu vou pegar cuidadosamente, que como eu disse pra vocês, é super delicada. Venho com todo o cuidado. Ó, e vou colocar na forma. Aqui a minha forma tá untada apenas com óleo, tá? Coloquei ela aqui. E agora eu vou fazer a outra pizza enrolada, tá bom? Essa aqui vai ficar aqui por enquanto. Ó, pessoal, eu já abri aqui minha outra massa, tá? Aqui nessa massa, eu também vou fazer a base com molho de tomate. Também vou vir espalhando. Ó, coloquei o molho de tomate. Aí, essa aqui, pessoal, eu vou fazer ela de calabresa, tá? Aqui eu tenho a calabresa já toda raladinha também. Aí, aqui eu vou colocando ela também como se fosse uma caminha. E, pessoal, tentem sempre deixar niveladinho essa nosso recheio, pra não deixar ele concentrado apenas no meio, tá? Na hora que a gente for enrolar ela, aí acaba correndo o risco de rasgar ainda mais fácil essa massa, tá? Ó, então a gente vai colocando e vai espalhando, tá vendo? Pra certificar de que o recheio não tá ficando mais alto no meio e acabar as bordinhas depois ficando sem recheio. Ó, pessoal, só nas bordas que a gente não coloca muito, tá? Porque aqui, como eu disse pra vocês, pra gente enrolar, isso aqui ele vai afastar um pouquinho pra não vazar aqui e também aqui pra gente conseguir enrolar, tá? Então, as bordas a gente não coloca. Coloca só no meio e deixa ele niveladinho, tá? Pessoal, aqui hoje eu não vou colocar cebola, tá? Eu gosto bastante de cebola na pizza quando ela é aberta. Nessa aqui fechada, o máximo que vocês podem colocar pra ficar gostoso é ela toda raladinha, tá? Eu acho que ela raladinha ela fica melhor, mas hoje eu não vou colocar. Só que pra não ficar só a calabresa sem graça, eu vou colocar aqui uns pedacinhos de queijo, tá? Só que como eu tinha ralado apenas pra fazer a com presunto, eu vou cortando ela assim em pedacinhos, ó. E vou colocando ela por toda o nosso recheio. Aí, aqui, em cima desse, eu também vou colocar um pouquinho de tomate. Só que nessa eu vou colocar um pouquinho menos. É só para que o tomate ele solte depois um pouquinho da água dele. Isso ele vai ajudar também a deixar bem mais molhadinha essa nossa pizza, tá? Ó, vou colocar só um pouquinho. E também vou colocar um pouquinho de orégano, tá? Nessa aqui eu também não vou pôr azeitona, porque a azeitona, como ela é um pouquinho mais salgada, pra não carregar por causa da calabresa, tá bom? Aí, aqui que a gente já recheou, também vamos fechar ela, tá? Ó, como eu disse pra vocês, a gente fecha uma parte e depois, delicadamente, a gente vem e vira pra ela poder ir enrolando, tá? Deixa eu virar esse queijinho aqui de ladinho. Ó, arrumei aqui o recheio. Tá vendo? Ó, conforme a gente vai virando, o recheio aqui ele já tá abrindo, tá vendo? Ele já tá indo pro ladinho. Ó, vamos virando com cuidado. Ó, pessoal, eu já coloquei aqui na forma, então, a de calabresa e a de presunto e queijo, tá? Aí, aqui agora, eu tenho uma gema, que eu bati ela bem. Aí, com o pincelzinho, a gente vai pincelar essa gema nas nossas pizzas, tá? Quem quiser pode fazer com colher, também não tem problema. Eu vou fazer com o pincel, que ele facilita bastante, tá? A gente vai passar essa gema porque ela ajuda a deixar mais douradinha e forma aquela casquinha maravilhosa, hein? Aqui já passei a gema pelas duas, tá? Aqui também por cima eu vou acrescentar um pouquinho de orégano, tá? Pra dar aquele toque final e aquele aroma que a gente ama, né? Pessoal, aqui então,
É só levar agora pra assar essas nossas pizzas, hein? Meu forno já tá pré-aquecido. Aí eu vou levar ela pra assar e volto pra me mostrar pra vocês o resultado dela, tá? Ó, pessoal, aqui já assou minhas 2 pizzas enroladas. Tá vendo no que eu falei pra vocês, pessoal? Ó, essa aqui, que é o presunto e queijo, eu exagerei um pouquinho no recheio. E quando a massa começou a crescer por dentro, ela rachou, tá vendo? Aí acabou que o caldinho do tomate aqui não vazou recheio, tá? Vazou só o caldinho do tomate. Aí aqui ele vazou um pouquinho e acabou que queimando um pouquinho a forma só. Mas as nossas pizzas enroladas estão todas intactas, tá? Aí essa aqui é de presunto e queijo e essa aqui é de calabresa, tá bom? Eu vou cortar aqui um pedacinho pra vocês poderem ver como ela fica. Olha, super macia a massa, tá vendo? Eu cortei aqui, tá? Um pedacinho. Vou tirar aqui pra vocês poderem ver como que ela fica por dentro. Afastar aqui a pontinha. E tirar um pedacinho dela aqui, tá? Olha só como ela fica super recheada. Olha só que delícia. Olha só, pessoal, que maravilha, hein?